Olá, turma. Espero que vocês estejam bem nos lares de vocês e vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão da morfologia, dos conhecimentos morfológicos que vocês adquiriram ao longo do ensino fundamental, né? E o que é morfologia? É a parte da gramática que estuda a forma e as classes de palavras. Nós temos 10 classes de palavra na língua portuguesa. Nós temos os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os artigos, os numerais, os verbos, os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições, né? E hoje nós vamos fazer um breve resumo de cada um, tá? Substantivo. Substantivo é o primeiro conceito que a gente estuda na morfologia, que são as palavras, né, que dá nome a seres, seja objeto, pessoa, lugar, sentimento, estado, qualidade, ações, fenômenos da natureza, né? E é lá que a gente estuda aquela informação que nome de cidade, lugar, estado se escreve com letra maiúscula, né? E a partir desses conceitos de substantivo, nós vamos aprendendo novos conceitos, né? Lá nós aprendemos que existe a classificação dos sujeitos, são comuns, né? Aquele que nomeiam todos os seres em comum da mesma espécie. Nós temos os coletivos, né? Manada, cardume, né? Nós temos os próprios, né? Que dá nome a particulares à espécie, pessoas, cidades, estados, países, né? Nós temos o concreto, que são aqueles seres reais ou imaginários, né? Casa, bruxa, prédio, os abstratos que indicam seres dependentes de outros seres, no caso sentimentos, emoções, né? Depois nós estudamos a formação dos substantivos. Eles podem ser primitivos ou derivados. Primitivos é aquele que origina outras palavras, e derivados é aquele que forma outras palavras: pedra, pedreira, pedreiro, terra, terreno, terreiro, né? Depois nós vimos que eles podem ser simples ou compostos. Simples é porque só tem um radical, tem só uma palavrinha lá. Composto é porque é formado por mais de um radical. Simples nós temos flor, maçã, né? Já os compostos nós podemos ter banana, maçã, couve-flor, guarda-roupa, guarda-chuva, né? Depois nós começamos a estudar os artigos, né? É a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. Então, normalmente o substantivo vem acompanhado de artigo. Os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos. Indefinidos é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida, ou seja, eu sei quem é. O menino foi ao parque. É um menino específico, eu sei quem é esse menino. E o indefinido é aquele que é utilizado para indeterminar, ou seja, é porque eu não conheço, é uma forma imprecisa, uma forma vaga. Um menino foi ao parque, eu não sei exatamente quem é esse menino, tá? E os definidos são o a, o o, o as e o os. E os indefinidos é um, uma, uns e umas. Depois nós fomos para os adjetivos. Os adjetivos são as palavras que caracterizam o substantivo. Bom, mal, alegre, feio, bonito, chato, antipático, simpático. Então, são todas as palavras que são usadas para caracterizar os substantivos. Nós vimos dentro dos adjetivos as locuções adjetivas, que são palavras e expressões formadas com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Sapato sem meia, touca de bolinha, período da manhã, faixa de idade. Então, são palavras que servem para caracterizar um substantivo. São palavras, né? Expressões, tá? Depois nós fomos estudar os numerais. Os numerais são aquelas palavras que se referem ao substantivo, dando a ideia de número, né? Exemplo, 4, 3, meio, metade. E dentro dos numerais, nós estudamos as classificações, né? A gente viu que tem o numeral cardinal, né? Que indica a quantidade determinada dos seres. 1, 2, 3, 4. Nós vimos que tem o ordinal, que indica a posição, ordem, primeiro, segundo, terceiro. Nós temos os multiplicativos, como o nome já diz, da ideia de multiplicação. Dobro, triplo e os fracionários, como o nome já diz, da ideia de divisão, fração, meio, e aí por diante. Depois, nós começamos a estudar os pronomes, que são as palavras que substituem ou acompanham um substantivo relacionando a pessoa do discurso, certo? A gente viu que lá tem três
pessoas do discurso, né? Temos a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, né? E a partir daí nós começamos a estudar as classes dos pronomes. A primeira classe de pronomes são os pronomes pessoais, que são divididos em três. O primeiro é o pessoal, do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Nós temos depois os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é mi, contigo, ti, contigo, né? A, ó, li, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, né? Então, esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Dentro dos pronomes pessoais, a gente também pôde ver como é que forma os pronomes, né? Ou seja, como é que eu vou usar os pronomes quando ele vem acompanhado com o verbo, né? E aí, nessa tabelinha, tem quando é que eu vou usar ele na forma lá, ló, las, los. Quando é que eu vou usar ele na forma no, na, nós, nas. Então, isso é um resuminho, é um quadro resumindo como é que eu vou usar, né, esses pronomes quando são associados com o verbo. Esse conteúdo vocês já estudaram, eu tô botando aqui para vocês fazerem uma revisão e relembrar, tá? Depois nós começamos a estudar os pronomes pessoais de tratamento, que também estão dentro dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são três: reto, oblíquo e de tratamento. Aí aqui você tem também um resumo dos pronomes de tratamento, quando eu devo usar, né? Então, eu tenho você, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa eminência, vossa alteza. Nós temos vossa santidade, vossa reverendíssima, vossa paternidade, vossa magnificência, vossa majestade. Então, aí é um resumo de quando eu devo usar cada pronome de tratamento colocado aqui. Isso também vocês já estudaram lá no 6º ano, 7º ano, tá? Depois, nós vamos para o segundo tipo de pronome, que são os pronomes possessivos. São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, ou seja, o possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, ou seja, coisa possuída. Meu livro, meu caderno, minha borracha, teu caderno, tua mochila, é sua garrafa, nossa casa. Então, além de indicar o possuidor, ela também indica a coisa possuída. Depois nós passamos a estudar os pronomes demonstrativos, que são aquelas palavras que indicam no espaço e no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Este, essa, esse, aquele, aquilo, isso, são todos pronomes demonstrativos, né? Então, posição no tempo. Este ano está sendo bom para nós. Quando eu uso este, é nesse momento. Quando eu uso esse ano que passou, foi razoável. É o ano que já terminou, que já acabou. Aquele ano foi terrível para todos nós. Aquele bem muito distante. Então, é essa ideia que os pronomes demonstrativos também passam a posição em relação ao tempo. Depois nós passamos a estudar os pronomes indefinidos, que são aquelas palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Alguém chegou atrasado, eu não sei quem foi esse alguém, né? Nenhum aluno veio, eu também não sei quem é esse nenhum aluno, né? Então, todas essas informações que indicam muito, pouco, nenhum, alguma, certo, né? Indicam ideias de indeterminação de quantidade ou um sentido vago ou impreciso, né? Outras, né? Tanto, vários, diversos, e aí outros pronomes vão aparecendo no sentido de indeterminar a quantidade certa. Depois nós estudamos os pronomes interrogativos. São aqueles usados na formulação de uma pergunta, direta ou indireta, né? Assim como os indefinidos, referem-se à terceira pessoa do discurso, né? Então, quem, que, qual, quanto, tudo isso são pronomes interrogativos. Depois nós estudamos os pronomes relativos, são aqueles que se referem, que representam o nome já mencionado anteriormente e com os quais se relacionam. O livro que estou lendo, os livros que estou lendo são muito bons. O que é que eu estou lendo? Os livros. Então, os pronomes relativos servem para mencionar algo que já foi dito anteriormente.
É o que, é o qual, é o cujo, é o quanto, né? Então, são muito importantes na construção, principalmente de redação. Quando a gente vai fazer, vai mencionar o que já foi dito anteriormente. Depois nós começamos a estudar os verbos. Os verbos são palavras que indicam o estado, ação ou fenômeno da natureza, né? Isso tudo são informações, definições e conceitos que são importantes para que você consiga identificar um substantivo, um adjetivo, um artigo, um pronome ou um verbo dentro de uma frase. Então, você saber o conceito de substantivo, o conceito de adjetivo, o conceito de artigo, o conceito de pronome, o conceito de verbo é muito importante para você encontrar ele dentro da frase, tá? Os verbos, eles podem ser de 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Primeiro, quando ele termina em AR, segunda, quando ele termina em ER, terceira, quando ele termina em R. E toda vida que ele tiver esse Rzinho final, ele está na sua forma infinitiva. Eles podem se flexionar de número. Então, eu tenho o singular e o plural. Ou o verbo está no singular, ou o verbo está no plural. E dentre o singular e plural, eles podem estar em primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu tenho a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda pessoa, que é tu, e a terceira pessoa, que é ele ou ela. E tenho a primeira pessoa do plural, que é nós, a segunda, que é vós, e a terceira, que é eles ou ela. Então, eu percebo essa desinência de tempo e número dentro da construção do verbo. Tempo e modo. Os tempos, a gente sabe que pode ser presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Mas a gente sabe também que o verbo ele pode ter modo, que são 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica certeza, o subjuntivo, dúvida, e o imperativo, ordem. Os tempos, né, do verbo indicativo, só um resuminho para vocês aí, dar uma olhadinha, dar uma pausa e dar uma olhadinha nesse conteúdo, né? Os tempos do modo subjuntivo, também vocês estudaram no 7º ano, né? Também coloquei aqui como forma de resuminho para vocês, né? E o modo imperativo, que a gente tem o afirmativo e o negativo, que também estudamos lá no 7º ano. Tô botando aqui apenas para vocês darem uma pausa e uma lida para rever esses conceitos. Também as formas nominais do verbo. A gente estudou a forma infinitiva, a forma do gerúndio e a forma do particípio. Olhem só. As formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, quando termina em AR, ER ou IR. Gerúndio é quando termina em NDO, cantando, vendendo, partindo. E particípio é quando termina em DO, cantado, partido. Então, essas formas nominais, elas sempre aparecem com outros verbos, que quando se juntam, formam as locuções verbais, tá? Tá aqui. É o conjunto formado por 2 ou mais verbos que expressam uma ideia. Um verbo auxiliar mais o verbo principal. Exemplo, terá de trabalhar. Observem que eu tenho um verbo primeiro, que é o verbo auxiliar. Nele a gente encontra o tempo e o modo verbal. E o segundo verbo, que é trabalhar, ele está na forma nominal do infinitivo, que é chamado de verbo principal. Sempre a locução verbal vai ser 2 verbos, um próximo do outro. O primeiro é o verbo auxiliar, que ele está conjugado. E o segundo é o principal, que está sempre na forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Depois nós estudamos os advérbios, que são palavras que indicam circunstâncias em que ocorre a ação. Pode ser ideia de tempo, ideia de modo, né? Então, todas essas palavras que indicam uma circunstância em que aconteceu uma ação verbal, elas são advérbios. Por que a gente estuda o advérbio depois do verbo? Porque primeiro a gente tem que ter o conceito de verbo, que são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, para poder entender o advérbio, tá? A gente tem várias classificações dos advérbios. Nós temos advérbio de tempo, de lugar, de modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Aí eu coloquei exemplos de alguns. Se quiser, você dá uma pausa e visualiza a classificação do advérbio. Depois nós estudamos as locuções adverbial, que é o conjunto de 2 ou mais palavras com valor de um advérbio. Exemplo, de repente. De repente as garotas chegaram. Foi o modo como elas chegaram. E de repente, gente, se escreve separado. Vocês têm mania de escrever junto, tá?
Com certeza vamos participar, né? Então, afirmação. Então, com certeza, ideia de afirmação. Lembrando que com certeza também se escreve separado, tá? Depois, principalmente ano passado, nós estudamos as preposições. Quando a gente foi estudar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, que acompanha a preposição. Né? Nós tivemos que rever esses conteúdos ano passado. É a palavra invariável que liga dois termos. Nessa ligação, há uma relação de subordinação, ou seja, de dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. Voltei para Campinas ontem. Né? Então, voltou para onde? Para Campinas. Então, essa relação de lugar é estabelecida entre a palavra voltei e Campinas. Muitos de vocês talvez não tenham estudado diretamente as conjunções, mas desde o começo do nosso processo de escrita, nós aprendemos a usar as conjunções, mesmo sem estudar de forma direta. Porque quando a gente escreve textos, quando a gente escreve frases, a gente faz uso das conjunções. Porque elas são palavras que ligam orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Ela serve para ligar. Olhem só esse exemplo. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Então, eu tenho a ligação de duas orações através de uma conjunção que é o mais. E esse mais passa a ideia de oposição. Embora ele seja fraco, né? Ele é muito forte, né? Então passa essa ideia. As conjunções, elas podem ser divididas em dois grupos, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas ligam orações independentes. Olhem só esse exemplo, os filhos reuniram os familiares e fizeram uma festa para os pais. Nós temos duas orações que são independentes entre si. Eu posso ter a primeira oração, os filhos reuniram os familiares, e posso ter a segunda, os filhos fizeram uma festa para os pais. Então, eu tenho duas orações que são independentes. Já as subordinativas, elas ligam orações que são dependentes. Acho que virei. Então, eu tenho o verbo acho, uma oração, e tenho virei. Se eu digo só acho, fica faltando alguma coisa. Acho que. Se eu digo só virei, também fica. Então, elas apresentam uma relação de dependência. Uma precisa da outra. As conjunções coordenativas, elas são divididas por tipos, né? Vocês mais lá na frente, no nono ano, vão estudar as conjunções coordenativas quando a gente for estudar as orações subordinadas e as orações coordenadas, né? Então, eu tenho as orações aditivas, que expressam ideia de adição, coloquei exemplos de conjunções, né? Tenho as adversativas, que exprimem ideia de oposição, coloquei algumas delas. E eu tenho as alternativas, que expressam ideia de alternância, de escolha, também coloquei alguns tipos. Também temos as explicativas, que expressam ideia de explicação, razão, também coloquei alguns tipos. E as conclusivas, que passam a ideia de conclusão. Também coloquei alguns tipos para vocês estudarem. Então, quem quiser ler os tipos, dá uma pausazinha para ler. Mas lá na frente, no nono ano, nós vamos retomar esse conteúdo. Depois, temos as conjunções subordinativas, que elas passam a ideia de tempo, como o nome já diz, ideia de tempo, de causa, como o nome já diz, ideia de causa, de condição, as condicionais, que passam a ideia de condição, as proporcionais, que passam a ideia de proporção, as finais, que passam a ideia de finalidade, para que serve alguma coisa, as consecutivas, que introduzem orações que expressam consequência. Nós temos as concessivas, que introduzem orações que exprimem um certo sentido de contrariedade, né? Também coloquei alguns tipos. As comparativas, como o nome já diz, ideia de comparação, e as conformativas, que exprimem a ideia de conformidade de um fato com o outro.
Não se preocupem que esse conteúdo de oração, de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, nós vamos estudar lá na frente do 9º ano. Por quê? Porque nós vamos precisar desse conteúdo para estudar as orações subordinadas e as orações coordenadas, né? Então, é essencial. Quem quiser dar uma pausazinha, dar uma lida nos tipos de conjunção, é bom para a questão de adquirir vocabulário, é bom para entender um pouquinho mais quando a gente vai construir as orações e as redações, tá? As interjeições. As interjeições são palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoção, admiração. Ah, que alegria! Ih, que encrenca! Né? São, ai, poxa, puxa. Então, são várias palavras que a gente usa para expressar emoções, surpresa, né? E elas são seguidas do ponto de exclamação. Então, é um traço característico das interjeições. As interjeições servem para exprimir algumas emoções e sentimentos. Aqui eu coloquei, né, como elas se classificam. A gente pode usar interjeições que indicam aclamação, advertência, agradecimento, alegria, alívio, entre outras. Né? Aí a gente tem desacordo, desapontamento, né? Eu coloquei aqui vários exemplos para vocês. Dá uma pausezinha e dá uma lida. E é isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo para que a gente possa fazer a atividade de hoje. A atividade de hoje vai funcionar como um jogo, tá? Vai ser um jogo que vocês vão conseguir identificar essas classes gramaticais através de perguntas que eu vou colocar lá. Não esqueçam que para poder fazer essa atividade, vocês têm que colocar o nome de vocês completo antes de começar. E ela vai gerar um pódio de primeiro, segundo, terceiro lugar. E eu vou colocar na próxima aula, tá certo? Então, se dediquem, se empenhem em fazer esse jogo para conseguir uma boa pontuação, tá certo? Beijos e vamos para as informações da aula.